Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô, vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Vô, olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves pra entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não Vô, consigo. ó, deixa que eu te dou uma aula de computador. O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério completamente comprometido com a pregação da Palavra de Deus, com a ministração dos ricos ensinamentos de Jesus Cristo, contido em sua Palavra, no Novo Testamento, nos 27 livros que compõem os livros que falam acerca da nova aliança, do propósito eterno de Deus, da vontade do coração de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que estamos aqui neste programa, a cada sábado, ministrando a palavra a todos aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Inclusive, eu quero aproveitar este momento e deixar aqui as nossas desculpas, uma vez que no mês passado, no mês de abril, nós avisamos que neste mês de maio o programa mudaria de horário para as 10 horas, o que não aconteceu. Isso porque, em razão dos ajustes da grade da TV Brasília, nós acabamos então por ter esse probleminha, não foi possível a mudança neste mês de maio. Entretanto, nós teremos de fato, efetivamente, a mudança somente a partir do mês que vem, do mês de junho. Portanto, não somente pedimos a vocês as nossas desculpas por esse transtorno, como também pedimos que vocês nos ajudem gentilmente a promover, a divulgar este novo horário que só acontecerá a partir do mês que vem. O programa vai ao ar, então, às 9h30 da manhã. Neste mês de maio, entretanto, todo esse restante de mês, o programa continuará no mesmo horário, às 10 horas da manhã, levando em conta que no mês que vem haverá, então, essa mudança a partir das 9h30 da manhã. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos vencer todos esses impasses e tudo continuará normalmente. Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós estamos falando nesses últimos dias acerca dos mistérios do Reino dos Céus, em razão da pergunta de um telespectador que nos perguntou, que nos questionou dizendo: ora, o que Jesus quer dizer com os mistérios do Reino dos Céus, conforme se encontra em Mateus no capítulo 13. Ou seja, o que são os mistérios do Reino dos Céus? Nós particularmente consideramos essa pergunta extremamente relevante, porque toca numa verdade central da Escritura, sobretudo no que diz respeito à existência da igreja durante toda essa dispensação, desde a era do Pentecostes ou da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que inaugura ali o corpo de Cristo, até os últimos dias por ocasião da segunda vinda de Cristo. Veja na sua Bíblia, no capítulo 13 de Mateus, logo aqui no versículo 10, que diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Veja então você, meu irmão em Cristo, veja você, minha irmã em Cristo, que os próprios discípulos de Cristo perguntaram a ele: por que o Senhor fala às multidões por meio de parábolas? E observe você que é no exato momento do capítulo 13 em diante que Jesus passa então a falar por parábolas. Até então, em nenhum outro momento aqui do Evangelho de Mateus, Jesus falou por meio de parábolas. As parábolas começam a partir do capítulo 13. Por isso os discípulos ficam ali, na verdade, curiosos, querendo saber por que o Senhor, então, começa a partir de agora a falar por meio de parábolas.
E Jesus então deixa claro que a vós outros, discípulos, é dado conhecer. Ou seja, a vocês são revelados os mistérios do reino dos céus, ao passo que a outros não lhes é isso concedido. Nesse sentido, a parábola, ou que sejam as parábolas, elas surgem com o objetivo de velar ou de esconder a alguns, ou de ocultar a alguns, essas verdades centrais acerca do reino, ao passo que aos fiéis, aos santos, aos discípulos, esses mistérios são então revelados. Então veja você que o Senhor, ele vai falar por parábolas, nesse capítulo 13, ele estabelece 7 parábolas para então falar sobre os mistérios do reino dos céus. Ele começa com a parábola do semeador, e então ele vai para a parábola do trigo e do joio, em seguida a parábola do grão de mostarda, depois a parábola do fermento, depois a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e, por fim, a parábola das redes. 7 parábolas para ilustrar, para falar, para revelar, para ensinar acerca de toda essa dispensação que começa ali com a morte e ressurreição de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e vai até os últimos dias por ocasião da segunda vinda de Cristo. Todo esse período, que é o período da igreja, que é a dispensação dos gentios, do Espírito, da graça, é chamada de o reino dos céus. Quando então Jesus Cristo veio inicialmente e trouxe o reino de Deus, agora na sua natureza celestial, não mais como no Antigo Testamento, que era o reino de Deus, mas numa formação e numa manifestação concreta, política, civil, social, visto ali na história e na experiência do povo de Israel. Agora é um reino celestial, ou seja, um reino que procede do céu, que é do céu, que tem uma natureza celestial e que nada tem a ver com as coisas dessa terra, embora seja um reino plantado na terra. É por isso que na parábola do semeador, a palavra ali é semeada nos corações para gerar filhos do reino. O que na segunda parábola, esses filhos do reino agora, aqueles que creem no evangelho, são plantados no mundo e, portanto, o reino dos céus, ele está no mundo. E não sendo do mundo, ele sofre as incontinências deste mundo terreno, deste mundo perdido. É por isso que o Senhor então fala a parábola do trigo e do joio, dizendo que veio o maligno e semeou no meio dos filhos de Deus os filhos do maligno. Isso para trazer uma falsa aparência do reino dos céus. Isso para confundir o reino dos céus, ou para que os homens, ao olharem para o reino dos céus, não o vejam na sua essência mais absoluta, santa, perfeita, que é o reino dos céus. Veio o inimigo, disse Jesus na segunda parábola, e semeou o joio no meio do trigo. De modo que hoje, quantos olharem para o meio cristão, para o povo de Deus, verá que sim, há muitas coisas de Deus ali manifestas por meio do trigo. Entretanto, existe uma falsa aparência de santidade, uma falsa aparência de piedade que é formada, que é feita, constituída por meio daqueles que não são filhos de Deus. São homens perversos, são homens maus. Fala aqui então do declínio da igreja, quando a igreja de Cristo se casou com Roma, se casou com o mundo, se casou com o paganismo e tornou-se então romana. E aí começa uma longa história de apostasia. E é isso que eu quero que você que está em casa, você telespectador, irmão, telespectadora, minha irmã, que você atente, porque esse é o cerne da revelação. É Jesus dizendo para nós, para você que está em casa, para mim, para todos os seus discípulos que o amam verdadeiramente, que ele semeou o seu reino, foi no coração dos seus filhos. O reino é semeado na alma, no espírito, é no interior de todos aqueles que creem no evangelho, mas que esse reino sofreria uma certa contaminação exterior, com uma mistura de falsos filhos de Deus, que na verdade são filhos do diabo, conforme Mateus 13:38, e esses filhos do diabo, portanto, trariam as falsas doutrinas. Isso é visto também na parábola, então, do fermento, que é a terceira parábola, quando veio uma mulher e ocultou o fermento, que são as falsas doutrinas. Então vejam a decadência. Primeiro, o maligno introduz no meio do povo de Deus, causando uma mistura do joio. Bem, o joio Deus haverá de tratar por ocasião da sua vinda, quando então os anjos então amarrarem feixes
todos os filhos do diabo, todos os joios, e então lançados na fornalha acesa. Agora veja que em seguida também é dito que vem uma mulher e ela coloca fermento na farinha, e esse fermento, como falamos na semana anterior, trata-se então de doutrinas malignas, de doutrinas perversas. Fala ali certamente da grande doutrina romana da salvação por obras, de maneira que o próprio Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mateus 16, versículo 5, falando o fermento dos fariseus, na verdade, são as doutrinas dos fariseus, ou seja, o fermento, símbolo de uma doutrina má, de uma doutrina perversa. Então você observa que tão logo a igreja cristã se casou com Roma, se casou com a política, se casou então com o paganismo, tornando-se romana, isso mais precisamente por volta do século IV em diante, nós vemos ali que começa uma decadência. Ali começa, primeiramente, uma manipulação política no centro da igreja, e aí várias doutrinas erradas, equivocadas, vários dogmas pagãos foram sendo introduzidos no seio da igreja e foram contaminando de tal modo que ela se contaminou, tornando-se assim a grande prostituta. Veja você, meu querido irmão, e você, minha querida irmã, que poucos cristãos nestes últimos dias têm atentado para esse fato da decadência da igreja. Muitos falam: não, mas nós viemos de lá, nós viemos da igreja romana, porque nós nos convertemos agora a Jesus Cristo, estamos agora na igreja evangélica. Mas veja qual é o ensinamento da Escritura. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 17, e veja aqui que nós temos uma declaração muito séria que deve ser considerada por todos aqueles que amam de fato a Deus. Capítulo 17, versículo 5 diz assim: na sua fronte, referindo-se à grande prostituta, referindo-se à igreja decaída, há um nome escrito, um mistério na sua testa: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja você que a Escritura diz que essa prostituta, essa igreja apóstata, ela é a mãe das meretrizes, ou seja, é uma mãe que gera muitas filhas. E aí você vai observar historicamente, observar pela experiência, atentando ao que diz a palavra de Deus, que historicamente falando, muitas filhas nasceram do catolicismo romano e hoje estão aí como denominações evangélicas que, embora digam não fazer parte do paganismo, trazem não somente nas suas doutrinas, mas sobretudo nas suas práticas o germe da prostituição romana. Traz consigo as características, traz consigo as práticas e as doutrinas de um paganismo cujas origens e raízes estão lá em Roma, estão lá no paganismo da antiguidade. Sim, muitas vezes nós olhamos e falamos: não, mas nós somos todos cristãos evangélicos buscando a Deus. Mas você precisa atentar para aquilo que se prega e para aquilo que se pratica, para que você possa fazer a comparação. Será, e aí eu pergunto para você e deixo a seu encargo, que muitas chamadas igrejas evangélicas dos nossos dias não estão trazendo a falsa e perversa doutrina da salvação por obras humanas? Ora, essa foi a grande doutrina maligna e herética do catolicismo romano ao longo da sua história, que o homem era salvo por meio de obras. Tanto é que surgiram aí a questão das indulgências. Você pode fazer uma pesquisa a esse respeito. Hoje em dia, com a internet aí tão acessível a todos nós, fica muito fácil você fazer uma pesquisa. O que eram as indulgências? Ora, dizia respeito a um documento que a igreja então entregava àqueles que o adquiriam com ouro, com prata, com terras, com fazenda, ou seja, com dinheiro, garantindo a essas pessoas que pagavam por isso que elas então, por fim, seriam então purgadas de seus pecados. Mas veja como pode alguém vender um documento e vir então a garantir que porque a pessoa pagou com dinheiro aquele documento chamado indulgência, agora Deus iria perdoar e lavar e purificar de todos os seus pecados, garantindo-lhes assim vida eterna? A salvação, ela não é por obras, isso é o fermento que a mulher da terceira parábola
colocou no meio da fina flor de farinha, das 3 medidas de flor de farinha. Observe você também que chegava lá então um pecador, alguém que não tinha a condição mínima de comprar as indulgências, e era então buscando o perdão de Deus, mas não tendo os recursos, se dizia então: você coloca uma pedra sobre a cabeça e você deve caminhar, deve pagar então a sua penitência. Aí vem as penitências, o autoflagelo, quando a pessoa agora queria, por meio do seu esforço, do seu sangue, da sua autoflagelação, conquistar assim o favor divino, conquistando assim o direito à sua salvação. Essa era a doutrina perversa, caída de salvação por obras da Idade Média. É certo que nós estamos hoje na pós-modernidade, já caminhamos bastante, o homem evoluiu muito e não chega a acreditar mais nessas coisas. Entretanto, a doutrina prevalece, o fermento prevalece, de maneira que, ainda que não haja mais aquelas maneiras ou formas ou vestimentas dessa doutrina caída, mas a mesma doutrina se manifesta com uma outra roupagem, seja por meio de uma santidade pessoal, do fazer isso ou aquilo, ou qualquer outra obra em qualquer nível para que o homem alcance a salvação. A Escritura declara que a salvação, ela é um dom de Deus, não vem por obras, ela é tão somente pela fé. A salvação, mediante a fé, por meio da graça de Deus, é um dom gratuito de Deus e nenhum homem pode por si mesmo pagar por isso. Mas vocês percebem então que a grande prostituta, ela gerou filhas, ou seja, ainda que muitos saíram da mãe e então deixaram de fazer parte do interior da mãe, entretanto levou consigo o germe da sua prostituição. Levou consigo o germe das suas doutrinas equivocadas, das suas doutrinas erradas. Então você tem que atentar para esse grande fator que Jesus então nos adverte e nos revela ali, são os mistérios do reino dos céus. Os mistérios que dizem respeito primeiramente à natureza celestial. Isso é um mistério. Porque ninguém pode ver exteriormente, porque o reino dos céus, ele é gerado a partir do próprio Deus que habita o homem. Essa é a parábola do semeador. Em seguida, esses que nasceram de Deus são plantados na terra. O reino de Deus são todos os filhos de Deus plantados aqui na terra, que são genuinamente filhos de Deus, que receberam o Espírito Santo como penhor, como aquele que o regenera, aquele que o salva interiormente. E então agora vem outro mistério, o mistério da falsa aparência. Os falsos filhos de Deus. Isso também é um grande mistério. Aí vem então o mistério das falsas doutrinas, que é o fermento introduzido na massa e contaminando toda a massa. Os seus olhos, meu querido irmão e minha querida irmã, já foram abertos para ver e contemplar que a igreja de Cristo, enquanto reino dos céus na terra, haveria de sofrer tamanha degradação. Veja, o cristianismo hoje é a manifestação de um reino degradado, de um reino decaído, de um reino apóstata. Então nós temos que abrir os olhos para isso. É por esta razão, então, que na sequência das parábolas aqui em Mateus capítulo 13, tão logo o Senhor nos fala sobre essas degradações, tanto do joio quanto do grão de mostarda, que tornou-se então ali o grande sistema romano, e então das falsas doutrinas, que é a parábola do fermento, o Senhor traz mais uma parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Abra sua Bíblia, acompanhe Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja, nós falamos aqui anteriormente que o Senhor plantou o seu reino no campo. O campo é o mundo, ou seja, o reino dos céus está no mundo, está plantado aqui na terra. Entretanto, os falsos homens perversos, misturando no meio o joio, criou uma falsa aparência tamanha que agora esse reino de Deus, na sua mais pura essência, simplesmente foi perdido e não pode ser encontrado. O reino dos céus é como um tesouro. Pense num baú cheio de pedras preciosas. Isso porque, quando nós falamos sobre a igreja na sua condição perfeita,
feita de glorificação, de finalização da obra de Deus nela, em Apocalipse capítulo 21 e 22, é dito que o reino de Deus, então, totalmente consumado na eternidade, é uma cidade feita de ouro e de pedras preciosas. É um grande tesouro. Olhe para Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. E o que é dito acerca dela? Diz, ela é a noiva do Cordeiro. E se é a noiva, essa cidade, ela tem que ser simbólica, porque a noiva do Cordeiro é o povo de Deus, é a igreja de Deus, é certamente esse reino de Deus na terra, plantado dentro dos homens. E então é dito que esse povo de Deus glorificados é um grande tesouro. O reino de Deus, portanto, é um grande tesouro. E é por isso que é dito que aqui um homem encontrou oculto no campo um tesouro. Ora, esse tesouro estava inicialmente oculto, no sentido de que esse reino dos céus, uma vez que houve tantas degradações, tantas quedas, tantos desvios, tanta apostasia, tanta falsa doutrina, tanto paganismo, de maneira que agora os homens olham para a terra e não podem mais ver exatamente o reino dos céus. Se vê de tudo, você olha agora para o reino dos céus, o que você vê? Comércio, você vê mentira, você vê prostituição, você vê perversidade, você vê o paganismo, a Páscoa pagã, o Natal pagão, as festas juninas pagãs, tudo no seio do povo de Deus, de maneira que o tesouro, que é o reino dos céus, na sua mais pura natureza e forma, está perdido. Os homens olham, não veem o reino dos céus mais, porque o reino dos céus, enquanto um tesouro, ele está escondido, não se pode ser visto nos dias de hoje. Entretanto, é dito que um homem encontrou. Ou seja, o Senhor, ele quer nos revelar, nos fazer ver, nos fazer encontrar novamente o seu reino, o reino dos céus, que está oculto no campo, isto é, está oculto no mundo. De maneira que o Senhor tem mostrado isso nesses últimos dias para muitos. Tenho certeza que você que está em casa, muito provavelmente, já deve ter discernido essa questão da degradação. É uma questão de você ver a história do reino de Deus, como ele é gerado, como ele é formado, e como então ele entra num processo histórico de degradação, de apostasia e de desvios. E como ele se perde nesse emaranhado de pecados e de atos e de procedimentos e de movimentos e de manifestações carnais, pecaminosas, demoníacas, perversas. E então agora, você vendo isso, o Senhor começa a te revelar o reino dos céus. Você é este homem que no meio dessa grande confusão, eventualmente por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vai iluminando seu coração, sua mente, sua consciência, abrindo os seus olhos, fazendo ver primeiramente a queda, e então agora você começa a achar esse tesouro. E talvez você diga, pastor, eu já consegui ver essa queda e eu consigo ver esse tesouro. O tesouro se revela na Escritura. Quando você começa a entender pela Escritura o que é a igreja de Jesus Cristo, o que é o reino de Jesus Cristo, como ele surge, como ele nasce, na base da fé, na base da graça, um reino constituído pelo Filho de Deus, mediante a redenção que ele efetuou na cruz do Calvário, e todos os homens então que se veem numa condição pecaminosa, numa condição de condenação, e se voltam para Cristo, olham para Cristo, clamam por ele, invocam o seu nome, eles são agora então regenerados, e todos esses regenerados agora eles congregam numa comunidade. É uma comunidade onde não prevalece nenhum tipo de doutrina ou prática pagã, e tem somente Cristo e somente a sua palavra e somente a sua verdade instaurada ali. E portanto agora esse povo, na mais pureza do evangelho, no evangelho mais simples e mais puro, confiando totalmente em Deus e seguindo-o segundo a sua verdade, é o reino dos céus. É o reino dos céus enquanto o tesouro escondido. Primeiramente escondido dentro do homem, porque ele foi plantado no homem, mas também escondido no campo, porque no meio de tanta apostasia, lá ele está, mas poucos conseguem encontrar.
E talvez você fale, pastor, eu tenho tocado nessa verdade, eu tenho compreendido essa verdade, e agora eu consigo já encontrar e tocar então neste tesouro escondido, que para mim já é revelado, porque eu o encontrei. Entretanto, embora muitos o tenham encontrado, nem todos tomaram posse deste reino, ou que seja, desse tesouro escondido. E por que não? Porque ao encontrá-lo, ficou naquele conflito interior, porque é preciso que você venda tudo o que você tem para adquirir, para tomar posse desse reino, para tomar posse desse tesouro, como é dito, que o homem foi e vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquilo, no sentido de que agora você vai ter que abrir mão do reino das trevas, vai ter que abrir mão do reino do mundo, vai ter que abrir mão do reino religioso, de todo status religioso, porque a religião, ela procura comprar as pessoas com os cargos, com o status, na verdade, procura mantê-las aprisionadas com as suas ameaças, também tocando na sua ganância, oferecendo o mundo, oferecendo riquezas. E quando você então vê o reino de Deus como um tesouro escondido, você o encontra, você fica, e agora? Eu me aproprio desse reino, despindo-me completamente de tudo o que é mundano, o que é religioso, desse cristianismo caído, e então tomo posse desse tesouro, ou simplesmente eu ignoro o tesouro, deixo ele para lá e vou então me satisfazer com aquilo que eu tenho. Lembram do que diz o apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, um texto extremamente importante para ilustrar essa questão. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 4 até o versículo 6, o apóstolo Paulo, ele fala de tudo aquilo que ele tinha na sua religião judaica. Ele diz, ora, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer um pensa que pode confiar, eu ainda mais. Aí ele começa a elencar, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, versículo 7, o que para mim era lucro, aquilo que eu tinha, o seu status na religião judaica, a sua posição na religião judaica, o seu reconhecimento ali na religião judaica, a sua autoridade na religião judaica, coisas que se conquista a muito custo. Há muitos filhos de Deus que estão hoje totalmente presos nesses patamares da religião cristã, protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, e que viram o tesouro, que viram a apostasia, mas não são capazes de falar como o apóstolo Paulo, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, se você encontra o verdadeiro evangelho, eu sei que você creu em Jesus Cristo no evangelho já há muitos anos, e isso pela graça de Deus. Entretanto, talvez você estivesse ou esteja ainda totalmente preso num curral de ovelhas, sendo ali extorquido, roubado, sofrendo, como o próprio Jesus disse, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, referindo-se certamente aos falsos pastores no sistema da religião. Quantos podem dizer como Paulo, o que para mim era lucro? Isso eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Abra mão, meu irmão, de todas as coisas religiosas. Não importa o patamar que você alcançou, o que mais vale é o tesouro escondido, que é o reino dos céus, que Deus te deu a graça de encontrá-lo, e agora então você pode simplesmente optar. Deixar tudo para trás para ficar com o reino, ou deixar o reino de lado e ficar então no reino dos homens, no reino da religião, no reino das fantasias de um coração que agora submeteu Deus ao seu próprio senhorio. Eu quero encerrar este programa dizendo a todos vocês que este programa, pelo menos nesse mês, agora do mês de maio, vai ainda ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã. Entretanto, a partir do mês que vem, vai ao ar a partir das 9h30 da manhã. Ajude-nos a divulgar e Deus irá abençoar-nos grandemente. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.
Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô, vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Vô, olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves pra entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não consigo. Ó, deixa que eu te dou uma aula de computador.